Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está entrando aqui no Instagram da Emiló essa noite de quarta-feira, dia 19 de agosto. Muito prazer hoje em falar. Nós temos um convidado especial hoje para falar de um tema tão debatido, talvez o mais debatido de todos os tempos no setor aquaviário, no setor de logística, que é a BR do Mar. E estamos convidando todos vocês aí a participarem para saber um pouco mais desse projeto tão importante para o fomento de desenvolvimento e do comércio exterior do nosso país. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrando. Só, por favor, deem um ok para saber se vocês conseguem me escutar. Se o som tá bom. Então, vamos só aguardar o nosso convidado, Dino Batista, que trabalha no Ministério, que é o diretor do Departamento de Hidrovias, de Navegação e Hidrovias do Ministério de Infraestrutura. Vai ser um prazer falar com ele hoje. Doutor Luiz Fernando Rezano, muito prazer em revê-lo. Vamos só... Meu querido professor Luiz Sobreira, muito bom estar com você. Doutora Jânia, minha mãe. Professora Eliane, que está vendo daqui a pouco, também está ingressando. Vamos só aguardar o nosso convidado aqui, ele já está entrando, vou chamá-lo. Boa noite, Dino, só um minuto. Agora você tem que pedir para o convite. Professora Eliane, que está vendo, boa noite. Só preciso aguardar que ele que ele faça o convite para que eu possa puxar aqui para a live. Acho que agora vai dar. Agora sim! Cada dia é um mistério nesse Instagram. Agora eu consegui. Que bom. Dino, boa noite. É um prazer te rever. É um prazer falar com você nessa noite aqui na live pelo Instagram da Emiló, para falar um pouquinho desse projeto que vem sendo amplamente debatido em todos os grupos, em todas as conferências que estamos participando, especialmente durante a pandemia. Você já tive a oportunidade de vê-lo falar no Fórum do Brasil Export, já tive a oportunidade de te ver também apresentar o projeto no último Congresso de Direito Marítimo e Portuário que realizamos no STJ, e é um prazer, já vi outras lives também dos meus colegas, e nós que estamos acompanhando o setor diretamente, o setor de perto, eu quero te agradecer em primeiro lugar, porque eu sei que vocês estão tendo muito trabalho. É trabalho 24 horas para poder colocar esse projeto em prática, para poder passar logo o projeto de lei aí no Congresso. A última notícia que nós tivemos é que tinha sido encaminhado para a Casa Civil. E está todo mundo acompanhando, está todo mundo querendo saber como é que vai ser a BR do Mar, no que isso vai resultar, como é que as empresas vão poder participar. E é um prazer estar aqui com você. Nós temos vários colegas ingressando, temos alunos da Emiló, temos várias pessoas de empresas de navegação, várias autoridades aqui presentes. Gente, boa noite. Eu tenho o prazer de conversar com o Dino Batista. Ele é diretor, para quem não sabe, para quem ainda não conhece, ele é diretor de navegação e hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do MINFRA, do Ministério de Infraestrutura. Ele é presidente do Conselho de Administração, foi presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Ainda sou. Ainda está como presidente da Companhia Docas, perdão. Foi secretário de Fomento e Parcerias e secretário executivo substituto do Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, quando atuou nas parcerias
com a iniciativa privada e no fomento dos setores de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e da Marinha Mercante. Ele é servidor público de carreira, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, exercendo cargos no Ministério dos Transportes e no Ministério da Fazenda. Na iniciativa privada, ele trabalhou nas empresas Embraer, Shell e Siemens. Ele é mestre em transportes pela Universidade de Brasília, pela UNB. Ele é pós-graduado em administração pela FGV de São Paulo e formado em engenharia elétrica pela Unicamp. Aqui é um currículo vasto, aqui muita experiência, são muitos anos acompanhando o setor, vendo todas as dinâmicas, acredito que acompanhando aí vários impasses, todas as discussões que vêm acontecendo acerca do nosso setor. O Dino já tem aí uma trajetória longa. Bom, eu vou iniciar fazendo uma pequena introdução do nosso tema. Aí, Dino, eu vou passar a palavra para você e aí você fica à vontade para trazer as suas reflexões, todo o seu planejamento aí frente ao Ministério de Infraestrutura. A gente vem acompanhando o ministro Tarcísio de Freitas, frente incansável, no frontline durante a pandemia, antes já da pandemia, já com todos os projetos de infraestrutura para o país, e durante a pandemia isso se acelerou, nós acompanhando que vocês estão sendo incansáveis mesmo de colocar o Brasil frente ao comércio exterior e também lutando para não ocorrer o desabastecimento aí durante a pandemia. Bom, eu tive a oportunidade de participar um pouco, acompanhando a nossa lei de navegação, né, a Lei 9432, enquanto eu trabalhava na Agência Nacional de Transportes Aquaviários e logo depois no Senado na Comissão de Infraestrutura e Transportes, quando eu tive a oportunidade de assessorar, assessora parlamentar e também acompanhando a nova Lei dos Portos. Nós acompanhamos que a Lei 9432 a lei de 97, ela demorou durante 2 anos para ser aprovada. Foi muito trabalho desde lá, todas as empresas participando para regulamentar o artigo 178 da Constituição Federal, que fala sobre o transporte aquaviário, fala sobre a operação no transporte aquaviário do país. É importante frisar que a Lei 9432, que é a nossa lei de navegação, ela teve por base, ela foi resultado do projeto de lei que foi proposto à época, né, em 97, pelo Ministério de Indústria e Comércio, teve a participação da Marinha do Brasil, teve a participação do Ministério dos Transportes, à época, teve essa iniciativa, essa reunião de várias instituições, além das empresas que atuam no setor de navegação, de transporte marítimo. E naquela época o objetivo do projeto de lei que incentivava a nossa navegação, que instituía, né, a Lei 9432, ela tinha por objetivo aumentar a competitividade da Marinha Mercante Nacional. Lá, já naquela época, já se falava disso, né? Já se falava desse incentivo à navegação, do incentivo à Marinha Mercante. E também tinha por escopo reduzir o custo do transporte aquaviário. Existia também alguns itens de proteção à concorrência desequilibrada, para que não houvesse concorrência desequilibrada entre os atuantes na Marinha Mercante e empresários estrangeiros, mas que, mesmo assim, a lei de navegação ela prometeu desregulamentar a navegação de longo curso. Ela, então, também falava em abrir o mercado ao capital internacional. Já naquela época, prometeu também falar o ingresso de algumas empresas estrangeiras a terem participação aqui, e instituiu também o REB, o Registro de Empresa Brasileira. Eu vou te pedir, na hora que nós começarmos a entrar também, nós temos muitos alunos, para quando começarmos a falar de afetamento, falar de feeder, falar de bunker, para que você destrincha aí para a gente. Hoje vai ser, além de fazer uma explanação, de dar os vários spoilers do que está acontecendo no Congresso sobre a BR do Mar, falar um pouco didaticamente também. Naquela época, eles prometeram também ampliar a concorrência entre os armadores nacionais. E hoje nós estamos aqui, você está aqui falando com vários colegas, advogados, presidentes de comissão, sobre 20 anos depois, para falar sobre o grande projeto que é a BR do Mar. Então, Gino, fica à vontade, seja bem-vindo. Eu sei que lá no Ministério vocês não estão parando. E semana passada nós tivemos a assinatura
por parte do presidente, junto com o Ministério de Infraestrutura, junto com o Ministério da Economia. E aí fica à vontade para explicar para a gente o que vai mudar a partir de agora na cabotagem. Legal. Bom, primeiro, Nájila, obrigado pelo convite. É fundamental nós, do Ministério da Infraestrutura, discutirmos, debatermos com todos os envolvidos, todo mundo que está no setor de navegação, não só de cabotagem, mas toda a navegação. E então, essa iniciativa da Maritime Law Academy acho que é fundamental, né? E a gente tem comparecido para todo mundo que nos chama. Então, porque realmente a gente está no momento fundamental da tramitação do projeto, né? O projeto de lei agora, o 4199. Agora o BR do Mar tem até númerozinho. Já tem o número. A gente tem o número do nosso projeto. Então, agora ele entra num momento crucial, que é de debate no Congresso, onde a gente acredita que é realmente o local onde devam acontecer os grandes debates da sociedade, né? E onde todos terão ali a oportunidade de colocar suas opiniões, de fazer as suas pressões e seus parlamentares, de colocar um bom debate. Eu espero realmente que a gente possa ter nesses próximos dias e meses, espero que não muitos meses, mesmo porque o projeto foi enviado com urgência constitucional, o que nos dá aí uma esperança de uma celeridade maior, apesar, lógico, da gente estar num momento meio que de exceção por causa da pandemia. Isso traz algumas questões ali na tramitação dos projetos, mesmo aqueles com urgência constitucional, né? Mas a gente espera que nesses próximos meses, semanas, o bom debate seja feito para que o texto possa ser aprimorado, né? Ele efetivamente, a gente ficou desde o ano passado, desde mais ou menos março do ano passado, quando começamos a discutir com todos no setor, e todos mesmo, a gente discutiu com todos os armadores, com usuários, marinha, marítimos, todo mundo, sobre o que deveria mudar na cabotagem, né? Porque até então muito se ficava no superficial, né? Falando ali, não, porque o bunker é caro, porque a gente paga ICMS e o internacional não paga, né? Algumas discussões que às vezes eram superficiais, e a gente acho que conseguiu se aprofundar bastante na avaliação do mercado de cabotagem, né? O que nos permitiu ver que não existe uma cabotagem, existem vários segmentos dentro da cabotagem, né? Querer comparar o que acontece no container e o que acontece, por exemplo, no granel, não é cabível. São segmentos onde existem diferenças significativas, né? Então a gente tentou realmente fazer um programa que observasse de forma aprofundada o que acontece em cada um desses segmentos, e tentando, acho que aqui, só lembrando que o BR do Mar não é só o PL 4199, a gente fez outras ações já, fez e está fazendo, né, outras ações dentro do âmbito do BR do Mar, né, e aqui eu cito a questão de uma discussão mais aprofundada dentro do governo em relação à parte burocrática, né. A gente sabe que a cabotagem, em geral, ela exige multimodalidade e o Brasil ainda não está pronto para multimodalidade, né? Haja vista a multiplicidade de documentos que são necessários para que a gente possa fazer um transporte multimodal, né? Então a gente tem já trabalhado dentro do Comitê Técnico de Cabotagem, no âmbito da Conaportos, a gente tem feito discussões já de melhoria nesse processo. Infelizmente, alguns elementos que a gente entendia que poderia aproveitar o projeto de lei para incluir, a gente não conseguiu incluir, mesmo porque são elementos que exigem alguma discussão dentro do governo, e aí a gente atrasaria ainda mais o cerne do PL 4199, que era exatamente as regras de afretamento, né? Uhum. Então, o que realmente, e aqui eu queria já começar a entrar
no PL 4199, né? É lógico que ele tem alguns elementos que a gente entende secundários nessa discussão, né, mas que foram feitos, estão lá no 4199, e aqui eu posso citar, por exemplo, a criação do que a gente chamou de Empresa Brasileira de Investimento na Navegação, né? A gente pode falar na ampliação dos usos das contas vinculadas, na ampliação do uso do Fundo da Maré Mercante. Então a gente acha que é muito interessante a possibilidade de empresas de fora, empresas estrangeiras, acessarem o Fundo da Maré Mercante para que efetivamente possam utilizar estaleiros brasileiros na construção de embarcação, né? A gente trouxe até mesmo um elemento, pelo menos, de desburocratização, que é a alteração que a gente propôs naquela possibilidade de utilizar registros eletrônicos como comprovação de entrega de mercadorias. Isso vai ser interessante para que a gente não precise ir lá dos famosos canhotos, né, para comprovação. Mas isso tudo a gente entende que é secundário dentro da grande discussão que foi feita, que é exatamente do custo operacional e das regras que existem de afretamento de embarcações, e essas regras ali presentes na 9432. Tá? O que acontece? Empresas de navegação, elas precisam navegar, e elas usam navios para navegar, né? E elas usam navios próprios ou navios afretados, né? O afretamento é quando uma empresa contrata uma embarcação de uma outra empresa, né? Acontece que existem vários tipos de afretamento, né? O casco nu, a tempo, viagem por espaço. O que acontece de uma forma geral, né? Infelizmente, as embarcações com bandeira brasileira, elas apresentam um custo operacional bastante superior àquelas embarcações com bandeira estrangeira, né? Então, e aqui a gente tem que fazer uma diferenciação do que acontece em embarcações próprias e também embarcações afretadas a casco nu. Nessas dois tipos de operação, a embarcação ela tem que arvorar a bandeira brasileira, e fazendo isso, ela puxa todo o custo operacional da bandeira brasileira, né? Que pode ser aí, chega a 70%, a ser 70% maior do que o custo operacional de uma bandeira estrangeira, né? Então, essa é uma primeira constatação. A bandeira brasileira é muito cara, né? E infelizmente, e você bem citou, durante os 2 anos de discussão da 9432, houve muita discussão exatamente sobre a constituição do REB, né? Havia ali uma alternativa de, ao invés do REB, que é um registro de segunda bandeira, né? Ao invés de ter o REB, você ter a figura de uma operação feita por empresa brasileira, só que através de uma subsidiária estrangeira, né? Aquilo já foi pensado na época da 9432 e aparece, inclusive, nos dispositivos finais da 9432, aonde se o REB não fosse regulamentado, as empresas poderiam fazer as empresas brasileiras poderiam fazer essas operações através das suas subsidiárias estrangeiras, né? Aconteceu que o REB foi regulamentado a tempo, né? Dentro, se eu não me engano, dos 180 dias de prazo que havia sido dado para o REB ser regulamentado, né? E isso fez com que essa possibilidade da operação via subsidiária não existisse. O que aconteceu mesmo foi uma tentativa de que o registro de segunda bandeira brasileiro, que é o REB, né, o Registro Especial de Bandeira, ele provesse uma operação com menores custos, né? O que infelizmente não virou realidade. As embarcações rebiadas, elas têm uma grande vantagem,
que é não ser necessário o CAPEX, né, o investimento inicial, ou seja, ao invés de você ter que comprar uma embarcação, né, você poderia afretar, então você não teria o custo de capital daquele ativo, né? Mas infelizmente não se alcançou algo que inclusive estava descrito na 9432, que era um objetivo que deveria ser alcançado, buscado pelo sistema do REB, né? Mas não se conseguiu custos operacionais condizentes com o que acontece no mercado internacional. Né? Isso por diversos motivos, mas em especial custos de tributação e custos trabalhistas. Né? E nesses custos trabalhistas, principalmente os encargos trabalhistas. Né? Então essa é uma situação da legislação atual. A legislação ela acaba dando regras aonde uma EBN ela tem que operar embarcações próprias ou rebiadas, todas elas com um custo operacional muito alto. Ou a empresa brasileira de navegação pode tentar afretar a tempo uma embarcação, a tempo ou viagem, né, na verdade. Eu vou, sempre quando eu falar o afretamento a tempo, o viagem é muito parecido, então eu vou focar no tempo, que é inclusive aquele que a gente foca na lei, né, na 41, no projeto de lei, no 4199. As empresas, as EBNs, elas têm essa possibilidade de tentar fretar a tempo embarcações. Só que existem condições para que isso possa ser feito. Né? Pode ser feito quando há interesse público, por exemplo, né? E isso já aconteceu várias vezes, em especial quando uma embarcação ela estava vindo substituir uma embarcação que estava em reparo, por exemplo. Né? Só que a cada reparo, cada vez que uma EBN ia docar uma embarcação própria, que o Ministério tinha que ser, na verdade a ANTAC consultava o Ministério para ver se um afretamento a tempo para substituir aquela embarcação era de interesse público, e a gente falava que era, mas poxa, não fazia o menor sentido, né? E uma outra possibilidade era quando também questão da... Oi? Essa questão do interesse público também, que era posto em questão o tempo todo. O que era o interesse público nesse sentido? O que era? Então, e que isso não gerava havia... muito impasse. Exato. Inclusive, uma das possibilidades, dentro dessa história toda que é o BR do Mar, uma das possibilidades foi a gente, ao invés de fazer um projeto de lei, a gente fazer uma portaria do Ministério da Infraestrutura determinando qual era o interesse público de afretamento a tempo. Então, aquelas hipóteses que agora estão no projeto de lei, elas apareceriam em uma portaria do Ministério da Infraestrutura. Lógico que uma portaria sem a robustez jurídica que existe numa lei. Né? Mas foi pensado, essa foi uma das possibilidades. Tá? E a outra possibilidade do afretamento a tempo é a partir da indisponibilidade de embarcações com bandeira brasileira, né? Que aí apareceu todo aquele sistema que a gente chama de circularização, né? Então a ANTAC tem o SAMA, né? Que é o sistema que avalia, que foi criado exatamente para avaliar essa disponibilidade de embarcações brasileiras, né? Próprias ou rebiadas, né? E era um grande jogo, é ainda um grande jogo, né? As empresas, em especial não as que operam no container, em especial as que operam no granel, as empresas tentando maximizar o uso de embarcações afretadas a tempo ou viagem, né? Porque são muito mais baratas, e para isso participando aí da circularização. Né? Empresas com menos ativos tentando trazer os ativos de fora, né? Intermediando operações de estrangeiros, empresas com um pouco mais de ativos, com algumas embarcações, tentando bloquear essas operações, essas circularizações, né? E isso tudo criando uma situação que, no nosso entender, não deveria existir. Né? Muitas dessas operações de circularização sendo feitas para algo que, no nosso entender, deveria ser só para o mercado spot, ou seja, poxa, apareceu uma carga
não tinha nenhuma embarcação no Brasil, então apareceu essa carga. Ninguém sabia que essa carga existia. Não faz sentido ter cargas, ter embarcações preparadas com bandeira brasileira para toda e qualquer frete que apareça. E aí, para esses fretes spot, seria feito o afretamento a tempo, com circularização, etc. Não era isso que acontece. Não é isso que acontece, né? Uma parcela do mercado que todo mundo sabe que vai ter que acontecer, que vai ter que ser transportado, algo que tem previsibilidade, que poderia, em tese, até mesmo ter contratos de longo prazo, eram atendidos através desse mercado que deveria ser só para o spot. E por que isso? Porque as empresas buscavam maximizar o afretamento a tempo, porque o afretamento a tempo é muito, ou por viagem, né, é muito mais barato do que a bandeira brasileira, né? E a partir desse diagnóstico, né, do que acontece no mercado, é que apareceu o cerne do BR do Mar, que é o que está lá no PL 4199, que é uma flexibilização para o uso de bandeira estrangeira, a partir daquelas possibilidades que foram colocadas no projeto, né? Substituição de embarcações em manutenção, substituição de embarcações que estejam em construção, para atendimento de contratos de longo prazo, para atendimento de operações especiais, que são aquelas que hoje ninguém faz no mercado brasileiro, ou ainda com o objetivo de incentivar que as empresas continuem investindo em frota própria, né? A possibilidade do afretamento a tempo com base em lastro e embarcações próprias da EBN, né? Além disso, a questão do afretamento a casco nu, que é a liberação do casco nu. O casco nu, a partir de uma transição, né, ele não precisaria mais de lastro algum em embarcações próprias, o que facilitará a chegada de novas empresas no mercado de cabotagem no Brasil, né? Então, essa foi a avaliação macro que a gente fez, né, da necessidade de trazer mais afretamentos a tempo, porque era o afretamento a tempo que permitiria uma redução de custos operacionais da cabotagem, essa redução de custos operacionais que ampliaria o mercado da cabotagem, né? E só para fechar esse modelo todo, o que acontece? Muitos dos clientes, dos possíveis clientes da cabotagem, indicam como um dos... Estão me acompanhando? Está me escutando ainda, Nájila? Estou escutando, mas a internet está falhando um pouquinho. Não sei se é a minha, se alguém puder indicar. Oi? Tá me escutando Agora, aí? Eu não sei se eu que... Legal. Voltou. Então, legal. Desculpa, deixa eu voltar então no raciocínio aqui. Você está falando de afretamento a tempo e afretamento a casco nu. Como é que ficou? Isso. Então, a gente possibilitou, além daquelas hipóteses do afretamento a tempo, o afretamento a casco nu sem lastro, né, para facilitar a entrada de novas empresas, né? E tudo isso, quando a gente pensou o afretamento a tempo, né, a gente tinha uma preocupação muito grande com a regularidade da prestação dos serviços. Tá? Eu acho que vocês que vivem da navegação, é fundamental que vocês tenham conhecimento de que o mercado internacional de fretes marítimos é uma gangorra, né? É realmente de uma volatilidade. Inclusive existem vários trabalhos que avaliam o caráter cíclico, né, do frete marítimo internacional, né, muito pela lógica de investimento, desinvestimento, demanda, aumento, redução da demanda, etc. Imprevisibilidade e volatilidade, né? São palavras-chave aí do mercado internacional de frete. Total, uma volatilidade absurda. E aqui uma grande preocupação nossa. Se a gente tem como objetivo a migração que utilizam de outros modos de transporte para cabotagem, e esse é um grande objetivo nosso, né, que a cabotagem passe
a puxar cargas que hoje ainda não fazem cabotagem, né? A gente tem que dar condições de alguma previsibilidade para esse usuário. Não há como fazer essa migração se hoje o frete tiver 10, amanhã o frete tiver 20 e depois de amanhã o frete tiver 100. Não tem como conviver com essa volatilidade se eu tenho uma alternativa logística que não é volátil dessa maneira, né? É lógico que para alguns segmentos da cabotagem, eles não têm alternativa, eles vão continuar utilizando a cabotagem independente de qualquer coisa. E aqui eu cito o petróleo, por exemplo, né? Aqui eu cito a bauxita. Não tem como você fazer o transporte da bauxita de Trombetas lá para Alumar e Alunorte de outra maneira a não ser na cabotagem. O Né? petróleo já tá incorporado no PL 4199, foi? Está incorporado. Foi incluído. Na verdade, a gente deixou de excluí-lo. Né? Que era uma das possibilidades, que é uma outra discussão que envolve a questão de uma possível política industrial que envolveria essa cadeia de valor do petróleo, né? Mas que dentro do governo não prosperou, né? E que, portanto, a gente deixou de excluir o petróleo da proposta, né? Então, se existe essa volatilidade toda, e essa é a nossa grande preocupação, de querer manter, de querer criar um mercado efetivamente operado por empresas brasileiras de navegação, aí passaria a ser meio estranho a gente ampliar de uma forma totalmente aberta, de poder ampliar o afretamento a tempo. Porque, afinal, o afretamento a tempo ele não é operado pela EBN, ele é operado por um terceiro qualquer, né? Em geral, a EBN só faz a ponte, né, entre esse terceiro, que efetivamente é quem opera a embarcação, e o usuário. Então seria estranho, né? Não estaria dentro do nosso objetivo de manter algum vínculo a uma regularidade na prestação do serviço. E aí que a gente puxou aquilo que foi inicialmente, originalmente pensado na 9432, que foi a ideia da diária integral estrangeira. O que é essa ideia? A EBN vai poder afretar a tempo. De quem? Dela mesma. Quem vai fazer a operação? Ela mesma. Só que com base em uma empresa dela própria, né? Empresa integral dela, que vai ter acesso a um custo operacional por estar sediada em um outro país. E aí a gente fecha a questão não só de controle operacional, que é fundamental, ou seja, quem vai controlar a operação dessa embarcação não é um terceiro qualquer internacional, é a própria EBN. Ela que vai decidir se a embarcação vai estar hoje em Manaus, amanhã em Santos e depois de amanhã em Suape. Ela que vai definir a política de RH, de aplicação da tripulação, né? Inclusive a gente coloca regras de aplicação de uso de tripulação brasileira, né? Isso tudo sob controle da EBN. Qual vai ser o percentual de tripulação estrangeira e tripulação Se brasileira vocês que ficou previsto no PL? Tá falhando um pouquinho a tua internet, Dino, mas a gente vai conseguindo aqui. Tá. Pela proposta que foi colocada, 2/3 de brasileiros. Tá? É lógico que a gente leva ao Congresso e se você quiser a gente discute um pouco essa questão, porque ela é fundamental para que funcione o projeto. Tá? A gente acha que essa é uma questão importante. Mas então a gente cria essa figura que permite o controle operacional da própria EBN, né? E que permite uma questão que para a gente é fundamental, que é a responsabilização. Aqui eu pego, e você acho que está bastante acostumado a esse tema, o caso do navio Aidar. Cadê o responsável pelo Aidar? Né?
É... Oh, a Voltei? internet. Voltei. Internet um pouquinho. Legal. Para quem não sabe, É, pessoal, o acidente com o navio Aidar, ele ocorreu em Vila do Conde. Foi a movimentação de carga viva e, e até hoje ainda se busca o responsável por esse acidente, que foi um acidente de fato da navegação. Não é isso, Dino? Quer complementar mais alguma coisa? Essa questão da responsabilização, a internet está falhando novamente, mas... é exatamente isso que a Nájila colocou, né? Só queria colocar o Estado brasileiro, ou seja, a sociedade brasileira, está gastando mais ou menos 50 milhões de reais para o problema, para tirar o navio de lá. E a Companhia Docas do Pará, ela tem uma estimativa de uma perda de cerca de 30 milhões de reais de lucros por causa daquele acidente. A gente está falando de um problema de 80 milhões de reais, que é até pouco, quando a gente compara alguns outros assim, incidentes que já aconteceram na costa brasileira, né? Então, essa figura da operação ser feita por empresas brasileiras, ela é Sim. importante também para que a gente tenha a possibilidade de responsabilização daqueles que vão ficar navegando na nossa costa o tempo todo. Exatamente. E daí veio essa figura do afretamento da EBN, mas não é um afretamento de qualquer um que vem, presta o serviço e vai embora. Não, é afretamento feito dela mesma, né? De uma empresa que é 100% dela. Tá? E aí foi esse é o fundamental do trabalho, né? Que é a possibilidade de redução de custos operacionais a partir de operação de embarcações de bandeira estrangeira, mas a partir de regras, né, de hipóteses que estão ali colocadas no artigo 5º do 4199, mas essa operação sendo feita pela EBN. E a ampliação do uso do casco nu, que aí, por natureza, também é da EBN, com responsabilidade toda da EBN, pois o casco nu é de bandeira brasileira. Né? Então, esse é o conceito todo trazido pelo BR do Mar. Né? A gente espera, é lógico que é muito difícil a gente agradar gregos e troianos, mas felizmente, assim, uma maioria absoluta das respostas, dos feedbacks que a gente tem recebido é positivo. Positivo, Né? E é interessante, a gente tem discutido tanto com empresas que têm reclamado de uma coisa, para um lado e para o outro. Empresas reclamando que a gente está mantendo o status quo, que a gente não está mudando nada e que a gente está privilegiando as empresas que já estão no mercado, e as empresas que já estão no mercado falando que a gente está fazendo uma abertura irresponsável, que a gente está colocando ter esse desequilíbrio, né? Uns argumentando de um lado e outros argumentando de outro. Eu trabalhei no governo, eu sei bem o que é, você fica ali no meio de várias... Se você tiver que falar coisas diferentes para 30 pessoas, você nunca vai chegar a um consenso. Então, eu posso imaginar um pouco do que vocês vêm passando aí com as audiências públicas também. Mas, Gino, a BR do Mar, ela também tem a proposta de crescer, acompanhando as entrevistas, de crescer até 30% ao ano. Eu não sei se é mais ou menos esse número. E também o objetivo maior é de equilíbrio da matriz de transporte, de rodovia, de ferrovia, trazer essas cargas, trazer alguma dessas cargas para o modal marítimo, fazer com que uma carga do Mato Grosso até o norte, nordeste, até os portos do Arco Norte não levem dias, semanas, e isso chegue ao transporte marítimo por cabotagem. Como é que, nessa visão macro que a gente está falando do projeto do BR do Mar, como é que você vê essa transposição, ou então esse equilíbrio de fato vai aumentar esse equilíbrio na matriz? Ou como é que vocês veem aí no MIFRA em relação a esse reequilíbrio no transporte? Bacana, Nájila. Essa é uma pergunta extremamente difícil da gente cravar alguma resposta, né? Mas o que acontece?
a partir da constatação de que a gente está trazendo condições de melhor custo operacional, né, de um custo mais baixo, né, e que isso, com a manutenção de regularidade na costa brasileira, né, a partir dessa premissa, e observando alguns estudos, e um estudo bem interessante é que o ILUS que fez, né, e o ILUS é uma instituição muito respeitada dentro da logística brasileira, né, e o ILUS fez uma avaliação do seguinte: o que é carga que poderia estar na cabotagem e que ainda está em outros modos de transporte? E essa avaliação foi extremamente conservadora por parte do ILUS. Muito conservador. Você vê lá as premissas que foram utilizadas, você olha e fala assim, nossa, mas vai ser muito mais do que isso. Né? Pode ser muito mais do que isso. Né? Então, a partir daqueles números, a gente olha e fala assim, caramba, se realmente isso aqui é verdade e os números fazem muito sentido, você crescer 30% ao ano durante alguns anos, né? Porque hoje a gente está crescendo, e aqui eu estou focando em geral, tá? A gente está crescendo cerca de 10%, o último ano foi mais do que isso, né? Se a gente começar a crescer 30% ao ano, mesmo assim a gente não vai chegar naquele potencial que o Ilus colocou, né? Então, a partir daí, a gente nos colocou como uma meta a ser atingida, esses 30% que a gente acredita que pode sim acontecer. É lógico que vários elementos interferem nisso, né? Um dos elementos é a própria capacidade portuária, né? E aí tem uma facilidade da gente estar dentro da Secretaria de Portos, né, de Transportes Aquaviários, que é essa facilidade no planejamento da capacidade dos portos, né? Mas também a questão de redução de burocracias, né? E assim por diante. Mas esse é uma meta que a gente acredita ser factível de ser alcançada. Isso só lembrando que a gente está falando daquele mercado que é o mercado a ser captado. Então a gente exclui dessa conta, por exemplo, o petróleo, que é algo que já está, o petróleo que tem que ser transportado por cabotagem, já está na cabotagem, né? Dentro de uma estratégia que, feliz ou infelizmente, foi uma estratégia vertical, né? A Petrobras, o sistema Petrobras, né? Ele verticalizou toda essa operação e a partir dessa verticalização você tem menos problemas burocráticos. Para eles, essa multimodalidade é muito mais fácil de ser atingida porque dentro de uma cadeia verticalizada, né? Então, a gente diz que o que acontece no petróleo é um grande benchmark que a gente tem para a cabotagem como um todo. Infelizmente, não é fácil a gente chegar na eficiência que o sistema Petrobras conseguiu, porque lá era realmente tudo verticalizado. E aqui a gente está falando de uma multiplicidade de atores que são envolvidos, o que traz burocracias, etc, etc. Mas é o nosso norte. Tá certo. Em relação ao bunker, vamos lá entrar várias vezes vocês são questionados em relação ao bunker. O Espírito Santo já ingressou com o pedido, né, de que fosse reduzido o valor. E vocês estão tendo iniciativa de outros estados também. Como é que isso vem sendo feito em relação à navegação de cabotagem em comparação com a de longo curso? Como é que vai ficar o bunker em relação à BR do Mar? Bom, a gente, num primeiro momento, viu, Nájila, a gente tentou fazer via uma alteração dentro do próprio projeto de lei, tá? Que foi agora encaminhado. Só que houve um entendimento sobre a inviabilidade jurídica desse caminho que a gente estava dando. Inviabilidade jurídica a respeito de ser incluído, porque o que acontece? Na própria 9432, tá? Na 9432 já aparece a figura da embarcação que é feita para cabotagem, ela ser considerada um produto de exportação, certo?
E a gente olhou e falou assim, poxa, se isso é possível na você dizer que uma embarcação que vai ser só utilizada no Brasil, né? Se é possível legalmente, juridicamente, você falar que ela é um produto de exportação, por que não falar que é equiparada, né? É um produto de exportação, por que não falar que o bunker, que também vai ser utilizado aqui, seja equiparado a um produto de exportação, né? Mas nas avaliações, e aí vocês, doutos, têm muito mais capacidade de fazer essa avaliação do que eu, que sou engenheiro, Acho que está todo mundo mas mais não ou menos na, foi. na, na corda bamba também, Dino. A gente também está todo mundo com perguntas. Mas foi feita uma avaliação que juridicamente a gente não poderia fazer essa equiparação do bunker com o produto de exportação. Só que a gente teve uma vantagem, tá? Um grande benefício dessa discussão toda foi que a gente, de uma forma mais contundente, a gente chamou essa discussão de novo para a agenda, né? De modo que a gente teve, inclusive, o governador do Pará falando em um evento no ano passado, falando basicamente que, olha, é um absurdo isso e a gente tem que zerar o imposto do bunker. Faz todo sentido em termos de lógica de país, usa o custo dessa operação e amplia muito mais do que vai se pagar em termos de redução do recolhimento bunker, né? Isso ainda lá naquela época, aonde a gente trabalhava a possibilidade de incluir em lei essa equiparação, né? E o governador do Pará, a gente começou a ter contato com o pessoal de Pernambuco, do Espírito Santo, e aqui, eu não sei se todos têm aí ciência, hoje o Espírito Santo encaminhou já um projeto para redução do ICMS do bunker, mas dentro do limite, que é o 12%, né, que não precisa de aprovação do CONFAS, né? Mas nisso tudo a gente começou a ter uma conversa muito constante com os estados, né? E quando a gente teve essa informação da inviabilidade da gente fazer trabalho via lei, né, projeto de lei, a gente voltou a conversar com os não, sem problema nenhum. Isso já está na nossa agenda. Isso é entendido como uma agenda nossa, não é só uma agenda de vocês, né? Grande barato e hoje mesmo, né? A gente que realmente não é uma agenda só nossa, né? O Espírito Santo já encaminhou o projeto para reduzir no limite de não necessidade de aprovação do CONFAS, né? A gente tem o Pará tendo suas iniciativas, Pernambuco também, e dessas conversas todas, o protagonismo passou a ser dos estados, né? E nessa discussão deve ser encaminhado em algum momento junto ao CONFAS essa possibilidade de que seja publicado um convênio CONFAS, né? Que possibilite aí a redução maior ainda do ICMS, né? De hoje que se pode até o nível de 12%, que se possa, de preferência, até zerar o ICMS, né? Mas felizmente, hoje a gente entende que, é lógico que a gente tem contribuído com os estados, dando informações que eles precisam, etc., né? Mas hoje é uma agenda que já passou a ter pernas estaduais. E a gente fica muito feliz hoje com esse movimento que o Espírito Santo fez, mas foi uma grande vitória. Que bom, que bom. Dino, em relação aos serviços FIDA, esse foi outro tema também que vem sendo amplamente questionado, debatido. Vocês chegaram a um consenso em relação aos serviços FIDA. Para quem não sabe, pessoal, o serviço FIDA ele é prestado pelo transportador aquaviário para interligar um porto principal a um porto concentrador, o hub port que nós temos. E isso foi questionado, se isso vai ser incluso na cabotagem, na BR do Mar. Como é que vocês desenvolveram isso? Chegaram a algum consenso com as empresas? Essa é uma questão interessante e que, né? Ele é fundamental. Eu travei aí ou tá me escutando ainda? Voltou. Voltou? Acho que a rede aqui não está muito
muito... Travou. Agora, vamos lá. Vamos lá. Oh, voltei? Nájila, me Oi, Ju, escuta? agora voltou. Agora eu te escuto. Legal. Desculpa, acho que não deve estar muito católica, não. Eu acho Posso continuar? para fazer live. Nesse horário o Instagram já. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora foi eu que travei. Vamos lá. O feeder, como você disse, ele é fundamental, né? O feeder é uma maior eficiência. Oi, Tano? O pessoal tá falando, eu tô lendo aqui, eu leio aqui, interessante. Pessoal, olha, eu até peço desculpa já, que eu não consigo, não tenho idade para conseguir ficar lendo texto, não, viu, gente? Infelizmente, me desculpem. Então, se uma questão for focada aqui diretamente no chat, eu peço que depois seja recolocada, porque eu não consigo acompanhar, não. Mas eu estou entendendo que vocês me acompanham, né? A Nájila que travou, não é isso? Bom, o feeder. Realmente congelou. Eu queria só que pudesse confirmar que eu continuo aqui. Estão me escutando? Uma mensagenzinha aí falando, estamos ouvindo. Aí eu continuo aqui. Nájila? Bom, eu recebi aqui Dino ok, então eu vou continuar aqui com vocês, tá? E a Nájila já Travou, com a gente. voltou. Será que voltou, gente? Eu tô de volta aqui, viu, Nájila? Você que tá cortando, o pessoal tá me escutando, tá? Então, o que acontece? O FII, ele é fundamental, não operação de comércio, visa uma eficiência maior da operação portuária, né? A gente faz a concentração das cargas dos containers, né, em determinados portos, e depois é feita a distribuição desses containers, né? Então você aumenta realmente o feeder, ele atua na melhoria da eficiência da operação portuária, né? E o feeder ele é considerado, Nájila, para gente ele Agora é eu uma estou carga escutando melhor. Acho que voltou. legal. Ele é considerado uma carga de cabotagem, tá? Então o feeder ele vai seguir as regras normais das cargas de cabotagem. Só para como comparação, tá? E aqui é fundamental nessa avaliação, é fundamental que a navegação ela depende de volume, tá? É o volume que dá um negócio que é fundamental, que é a economia de escala. É o volume da navegação que permite você ter uma embarcação de 5.000 teus, né, que é o container de 20 pés, né, e não uma embarcação de 2.000 teus. E a eficiência operacional de uma embarcação de 5.000 teus é muito maior do que uma embarcação de 2.000 teus, né? Então, volume é fundamental na navegação. E o feeder, ele é quase que 50% da cabotagem, do que hoje é feito de transporte entre a costa brasileira. Se a gente considera que o feeder não é cabotagem, isso significa a gente expor esse transporte que precisa de regularidade, que precisa de volume, a gente vai dar esse transporte para um armador que tem um custo marginal de transporte desse container, né? Mas que não dá nenhuma regularidade no transporte desse container,
né? Então, é interessante notar, né, que é aquilo que eu falei lá atrás. Os usuários e possíveis usuários querem, em primeiro lugar, regularidade na prestação do serviço. Depois, eles querem frete baixo. Só que quando Sim. aparece ali uma oportunidadezinha de utilizar uma embarcação Trump, né, que é aquela embarcação que está na costa brasileira, marcando toca aqui, eles olham, opa, eu quero usar essa Trump. Poxa, mas se você se baseia. Então, muitas das vezes a gente chama isso em economia da tragédia dos comuns, né? Que cada um tenta se virar da melhor forma possível, mas quer que haja regularidade no mercado como um todo, né? E acaba que todo mundo tendo essa mesma postura, o mercado não tem regularidade nenhuma, né? Sim. Então, considerando isso e considerando que o feeder é significativo para que a gente tenha volumes suficientes para dar uma escala, uma economia de escala para a cabotagem, acaba que todo mundo vai ganhar com o feeder sendo transportado como uma carga de cabotagem como outra qualquer. Tá? Então, essa foi a consideração. Tá certo. Pessoal, a gente está chegando ao final da nossa live, Dino. Então, nós falamos da BR do Mar, você falou do PL, o nosso PL já tem o número aí. O que isso vai ser diferente do projeto de lei que a senadora Cátia Abreu encaminhou? Isso foi encaminhado primeiro. Vocês vão chegar no Congresso para fazer um projeto só ou vão ter dois projetos tramitando sobre a mesma matéria? Ponto, voltei. Lembrando que o projeto é da senadora e o projeto entra pelo Congresso, né? Pela Câmara. Desculpa, pelo Congresso não, pela Câmara dos Deputados, né? O que a gente espera? É conseguir fazer uma convergência de alguns pontos que estão ali no projeto da senadora Cátia Abreu, né? Que a gente consiga absorver de alguma maneira alguns daquelas discussões que ela coloca no projeto que está ali, né? O projeto já não é mais nosso, o projeto agora é do Congresso. Só lembrando, tem alguns pontos ali que a gente acha que extremamente que são fáceis da gente atingir uma convergência. Opa, travei de novo. Legal, voltei. Por exemplo, o projeto da senadora fala em liberação do afretamento da casco nu, né? E o nosso projeto também fala, né? Só lembrando que o projeto da senadora fala fretamento a casco nu livre para todas as navegações. A gente está falando só de cabotagem. Mas o que a gente fez? A gente buscou conversar com a senadora e com a equipe, né, da senadora para buscar essas convergências, né? Esse ponto, por exemplo, eles entendem que está errado. Não é para todas as navegações. É realmente só para cabotagem. E eles entenderam, não, é interessante, vocês colocaram uma transição, né, no casco nu. Então a gente acha que tem um espaço para ter proximidade aí das duas propostas no casco nu. A gente acha que tem proximidade muito boa para a questão do AFREM, né? A gente tem uma defesa não da extinção do AFREM, como é colocado pelo projeto da senadora, mas sim de uma redução do AFREM. E nas conversas que a gente teve lá, a gente acha também que vai ser possível uma convergência nesse sentido. Não zerar o AFREM, mas sim em um patamar, né? A nossa proposta inicial lá no BR do Mar era de 10%, que depois, por vários motivos, teve que sair do projeto de lei, mas que a gente acha que pode ter ali uma vida mais fértil no próprio Congresso, né? A gente conversou também sobre, logo no início do projeto da senadora, o que foi colocado ali sobre a necessidade da empresa, para poder ser considerada uma empresa brasileira de navegação, ter pelo menos uma embarcação, autopropulsada ou não, ser construída no Brasil, né? E, na verdade, isso vai contra tudo que a própria senadora estava falando sobre a inadequação do vínculo
da cabotagem com a política de indústria naval, né? Então a gente acha também que não vai ter problema Nós vamos cair, eu acho que nós vamos cair, mas eu vou retomar só para você terminar esse assunto. Tudo bem.